Vem com ele. Sábado que vem, né? Se agora o outro, nós estaremos completando 14 anos aqui. Na verdade, irmãos, foi dia. Eu vou ver ali na minha Bíblia. Abre a primeira página da minha Bíblia. Vê se isso, a primeira frase. Isso, abre aqui a folha. Abre aqui. Eu fico na dúvida, irmão, se é 26 de junho, vai fazer 14 anos aqui. Olha que bênção, né? E aí é uma bênção, né? A gente poder comemorar isso. Então vamos parar de delongas e vamos ouvir o Lázaro, que eu quero ouvir palavra. Quem quer comer, diga amém. Amém. Bernadette está vindo. Vou sair daqui para buscar ela. Hoje nós estamos fazendo 1 ano e 10 meses de namoro. 1 ano e 10 meses hoje. Aí ela disse: estou morrendo de saudade. Estou em casa minha, estou quase saindo do carro empurrando o ônibus. Está aqui, está escrito aqui. Está escrito. E aí eu imagino como é que eu estou, né? Louvado seja Deus. Senhor Deus, obrigado por tudo. Só o Senhor é Deus. Aleluia. O Senhor é fiel. Deus amado. Abençoa teu filho nessa noite. Fale conosco o que precisamos e não o que queremos. Abençoe através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. O povo de Deus pode dizer amém? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe o irmão. Estou sorrindo aqui, irmão, porque o rapaz falou para mim algo muito interessante. Prega dali de cima. Eu falei, por quê? Para parecer bonito da filmagem. Eu falei, eu sou feio, vou fazer aquilo assim. Primeiro. Depois ele falou, você prega andando ou parado? Eu não falei, não sei nem pregar, que dirá andar e falar. Ajudou, né? E terceiro, eu ia cantar o hino da harpa, irmão, porque depois desse moço falar, estou chorando. Estou chorando de alegria. Eu acho, não, tenho certeza que Deus tem algo para nós nessa noite. Não é conversa de pregador, porque eu não gosto de história, nem conversa fiada. Eu sou homem, sujeito homem. Mas o que eu vivi hoje, nem ele sabe, vai saber depois que a gente terminar e vamos lanchar junto. E eu vou contar para ele. O que eu passei hoje, certamente não era para eu estar aqui, ele nem sabe. Ele ficou comigo no período da manhã, tomou café comigo na obra ali que eu estou pintando uma casa ali embaixo, trabalho com pintura. Ele foi embora, fui almoçar e de tarde vivenciei algo, assim, para mim, entrar para dentro do meu quarto e só sair realmente amanhã, entendeu? Mal. Mas, eu pensando em trocar, estou falando a realidade. Eu pensando, chega lá, como eu tenho intimidade com o Bruno, e o Bruno falou para mim, traz Mardiele para dar uma saudação. Eu falei, quando chegar lá, eu vou falar, Mardiele, prega, e na outra, quando for a tua vez, eu prego. Eu sei que não teria problema, mas Deus falou, tu vai falar, porque eu vou te usar moído do jeito que você está. Aleluia. A senhora entendeu, amém? Então, prazer, pastor Walter, novamente está aqui. Congregaria no Ministério Alfa e Ômega da Rua 5, pastoreado pelo pastor Elias Germano de Sá. Sou grato a Deus pela vida daquele homem que investiu em mim. Bom, vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 30. Rapaz, como é bom ver esse homem aqui. Como é bom. É testemunho nosso. Nós temos uma história fora daqui. Pula essa parte. Te amo. Deus falou comigo sentado. É muito bom sentir a presença de Deus. Deus tem um negócio muito forte na minha vida acerca da prosperidade. E Deus manda te dizer que se você obedecer os mandamentos, se for fiel a Ele,
o teu caminho é o mesmo. Você terá uma vida plena e sairá de lá. Porque ali não é um lugar de vida, ali é um lugar de morte. Bom, sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e a tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem os pequenos nem os grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas filhas, seus filhos e suas filhas eram levados cativas. Então Davi, o povo que se achava com ele, se alçaram a voz e choraram muito, até que neles não houve mais força para chorar. Grave isso. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém? Bom, eu já fui um pregador que ficava, olha para o seu irmão, catuca teu irmão, empurra teu irmão, belisca teu irmão, bate no teu irmão, mas hoje não sou mais. Graças a Deus, né? Alfiônica, ali na rua 5, a ética, pastor Elísio, para com isso. Aí a gente, quando é menino, né, faz coisas de menino, depois a gente vai amadurecendo. Mas eu queria que você, se você não teve oportunidade de profetizar algo na vida do seu irmão, você vai ter agora. Amém? Amém. Então, com muito carinho, mas com autoridade que o Senhor te deu, e essa mesma autoridade que Ele te fez chegar até aqui, você vai olhar para esse crente que está ao seu lado, olhe para alguém, você vai falar para ele ou para ela o que eu vou te falar e vai ouvir dele também, certo? Olhe para ele e diga: ninguém. Não, assim não funciona. Ninguém vai fazer festa com aquilo que é seu. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ninguém vai fazer festa. Bom, lemos o capítulo 30. Glória a Deus por ter colocado ali. Preciso fazer um óculos urgente. Vou olhando os versículos, vai me dando uma tonteira, e eu não sabia por que era, e depois descobri. Bom, lemos o capítulo 30, mas tem muita gente que não conhece esse texto. Porque esse texto não é um João capítulo 2, que todo mundo conhece. Não é o Salmo 23, não é o Salmo 91. É um fato que ocorreu, porque está escrito. Está escrito. Mas é algo que as pessoas não têm costume de ler. Porque talvez a pessoa que não conhece o texto vai ler e não vai entender nada. O texto que é muito batido, muito mencionado, a gente tem aquele costume, já conhece de cor, porque vê alguns versículos escritos por aí, mas esse texto realmente... E por que eu estou te falando isso? Porque eu quero voltar até o capítulo 27, para quando eu chegar no 30 que nós lemos, você está junto comigo dentro da mensagem. Entendeu? Legal isso? Vamos lá. Capítulo 27. Davi está com medo de Saul. Davi está com seus 600 homens, fugindo da fúria, da inveja de Saul. E Davi, perdido, sem saber para onde iria, tem para ele uma excelente ideia. Qual é?
para Saul não me pegar e não me matar com meus 600 homens, eu preciso estar em um lugar em que Saul não tenha acesso. Mas qual seria este lugar? Porque a tropa de Saul estava vencendo batalhas e dominava a terra até então. Só que Saul temia os amalequitas, temia os filisteus. E temendo os filisteus, Davi corre, vai a Gate e se une a Quis, um dos 5 príncipes filisteus. Está entendendo? Então ele sabia que ele, junto dos filisteus, teria uma momentânea paz, porque Saul até então não iria contra os filisteus. Só que o que Davi não sabia é que a gente não vai conseguir ter paz, me desculpe, se a gente não estiver fazendo aquilo que Deus está mandando. É verdade, Jesus. E aí, ele chega lá e aparentemente encontra paz. Só que no capítulo 27 ele se une a Quis com seus 600 homens. Mas ele precisa trazer algum retorno para Quis. Porque são 600 homens comendo, bebendo e dormindo. Então Davi tem na sua mente uma excelente ideia. O que eu vou fazer? Eu vou sair com meus 600 homens de guerra. Eu vou dar contra as províncias menores. Saqueio o que eu puder saquear, mato quem eu tiver que matar e levo os despojos para Quis. E fica como se estivesse pagando a minha estadia. Só que o problema começa aí. Davi vai fazer isso e Davi vai começar a matar e trazer os despojos. Só que o que Aquis não sabia, e que na cabeça de Aquis, Davi saía contra as províncias e contra os povos que eram contra os filisteus. Os povos que estavam junto com Saul. Mas a verdade não era essa. Isso era o que Davi falava para Aquis. Olha, dei contra a cidade tal, que está junto com o povo de Jerusalém, com o povo de Judá. Mas não. Ele estava minando e matando o próprio povo de Aquis. Só que como ele matava todo mundo, não tinha ninguém para chegar lá e para falar, Davi estava mentindo. E no capítulo 28, isso aí mais interessante, Davi vai receber uma promoção humana. Aquis vai olhar para aquele homem bravo, matador, e vai falar, a partir de hoje você é o meu 02. Você é o guarda da minha cabeça. Aquis pega Davi e bota Davi lá em cima. E honra Davi pelos feitos que ele fizera. Só que o que Aquis não sabia é que Davi estava mentindo. E no capítulo 28, Davi chega a ser guarda da cabeça de Aquis. Que honra, que glória. Mas eu quero abrir um parênteses para te falar algo. Davi só chegou onde chegou por causa da mentira. Quem levou Davi lá em cima não foi os seus feitos, foi a sua mentira. E deixa eu te falar uma coisa. Mentira não tem raiz, não tem base. Quando a verdade chega. E uma hora Davi vai ter que se encontrar com Deus.
Davi chega onde chegou por causa da mentira. E quando a verdade chega, a mentira precisa bater em retirada. Amando elas. E Deus vai usar os seus meios para tratar Davi. Porque embora Davi estivesse no erro, mentindo, Deus olhava para Davi como segundo o coração de Deus. E eu já tenho aqui uma palavra para dirigir sobre a tua vida. Eu sei que você pode estar vivendo um processo difícil, doloroso, e pode estar errando em algum lugar, e você sabe, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não abre mão de você. Ele vai permitir que alguma coisa chegue até a tua vida, mas que Ele vai acertar os ponteiros contigo. Ele vai, porque Ele tem um plano contigo na terra. Aleluia! É verdade, Deus. Maravilhoso esse tudo. Capítulo de número 29. Vai se travar uma batalha, pastor Glauber. E agora está os milhares de filisteus e Saul com seu povo se preparando para lutar contra os filisteus. Gat tem um 02, que é Davi. Aquis vai pegar Davi, seus 600 homens, e vai colocar na frente do seu batalhão, e vai se apresentar aos outros 4 príncipes, reis filisteus, e vai dizer: trouxe Davi, o brabo, trouxe Davi, que mata, que faz, que acontece, Davi que traz vitória para mim, Davi que me representa. Os 4 reis filisteus vão olhar para ele e vai olhar a aparência dos 600 homens que vocês conhecem, que há pouco tempo atrás estava na caverna de Adulão. Homens conhecidos como perversos, fraudulentos, animais, maldosos, marginalizados. Mas que Deus amava também. Tu não entendeu isso não? Eles vão olhar para aqueles homens e para Davi, vai chamar Aquis, que era o responsável, e falar: Aquis, não se parece com a gente esse povo que você trouxe, não. Vai olhar a fisionomia, talvez o linguajar, talvez as vestimentas, talvez a postura, porque você sabe que nós somos julgados muito por causa da nossa postura. E o cristão, ele precisa ter uma postura diferenciada, porque tem muita gente pregando sem nem abrir a boca, e tem muita gente abrindo a boca e sendo envergonhado. É verdade, meu Deus. Vai falar assim: Aquis, esse não é Davi? É Davi, conhece o testemunho dele. Esse é Davi com 600 homens. Ele é nosso inimigo. Ele não era para estar aqui no nosso meio. Porque antigamente tinha uma estratégia, e hoje também tem. Hoje também tem essa estratégia nas facções aí. O camarada pula para o outro lado, fala que é amigo, e depois arma uma situação e se vira contra novamente e volta. E assim eles conseguem território. Já existia isso na Bíblia lá atrás. Esse homem não pode estar aqui, porque ele pode no meio da guerra se virar contra a gente. Não, isso é Davi. Só que Davi já estava fazendo isso. Não, e outra coisa. Isso é para você glorificar, ó. Esse é Davi, que as mulheres cantavam o quê? Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. Você pode levantar a tua mão direita, que eu tenho uma palavra profética. Glória a Deus, aleluia.
Você pode estar passando no momento mais difícil da tua vida e sem força nenhuma para muita coisa, mas eu quero te dizer que em meio a esse luto, talvez que você esteja vivendo essa dificuldade, alguém vai olhar para você e vai dizer: conheça a vida dele, conheça a vida dela, está passando o processo, mas venceu o gigante. Glória a Deus. Eu sei que tem muita gente que só conta os nossos defeitos, só os nossos erros. Tem uma facilidade, um raio-x tremendo para enxergar na gente o que a gente é e o que não é. Mas Deus hoje decidiu se encontrar com a gente para endireitar os nossos passos, porque Ele tem um negócio conosco na terra. Aleluia. Glórias. Aleluia, Jesus. Aqui, sem saber o que fazer, fala: Davi, faz o seguinte, volta para Ziclag, aonde você está instalado com a sua família e a família dos seus homens, e deixa a gente resolver esse negócio aqui. Davi volta para Ziclag, 1 ano e 6 meses sem ir em casa. 1 ano e 6 meses sem ir em casa. Eles estão voltando para casa. Você imagina 1 ano e 6 meses, um chefe de família sem ir em casa, em missão. Desculpa, mas eu penso, eu tenho filhos. Poxa, vou ver meu filho. Quem tem esposa, vou ver minha esposa. Vou ver minha família. É certo. É bom. É salutar. 1 ano e 6 meses. Talvez se minha mulher estivesse grávida, já até teve bebê. E eu não sei, estou em guerra. E eles estão voltando para casa. E como ser humano que são, e nós também, com certeza houve projetos, houve sonhos. Vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assado. A mente se projeta, se planeja, porque nós somos seres pensantes, isso é natural. Aleluia. Glória. E eles estão caminhando para Ziclag para encontrar sua família, a sua casa. A visão na mente deles é encontrar tudo perfeito e normal. Só que eu imagino quando eles estão a uma certa distância de Ziclag, os olhos começam a enxergar o que a mente não tinha projetado. Oh, meu Deus. Aquilo que foi planejado, que foi pensado, que foi projetado, vai precisar haver uma mudança aí, porque a visão mostra outra coisa. Fumaça, fogo, destruição. Estão chegando a Ziclag. E aquela festa das suas mulheres e seus filhos, indo recebê-los, não acontece como era de costume depois de uma guerra. Porque a cidade está vazia. Eu imagino que um começa a olhar para o outro. Eu estou na mesma guerra que você. Eu estou na mesma guerra que você. Eu não tenho o que falar, você não tem o que falar. A gente só pode se olhar. Olha, tremendo que desceu aqui agora. Existem guerras nas nossas vidas que a gente não tem força para abrir a boca. É verdade. E isso aconteceu aqui, está descendo um rolo aqui. E a gente tanto não tem força para abrir a boca que chora. A angústia tomou conta de Davi, como está tomando conta de muita gente. Tem gente aqui assim, que tem horas que a gente não tem força para orar.
começa a pensar na situação, as lágrimas vão descendo copiosamente. Jesus amado. E a gente começa a olhar para quem a gente acha que poderia nos ajudar e ver um ponto de interrogação. Porque talvez a pessoa está passando uma situação igual, ou talvez até pior. E a gente se frustra. Porque quem deveria nos ajudar está passando um problema até pior. Mas acontece um fato aqui terrível. Porque a parte humana grita. Infelizmente, a parte carnal. Sabe por quê? Você lê no versículo que está ali, versículo 6. O povo não tinha força para nada. Mas olha para cá. Mas para pegar pedra e apedrejar, eles tinham. Força para ajudar não tem. Estava comigo. Comeu e bebeu comigo. Quando estava tudo certo, andando do meu lado, batendo nas minhas costas, dizendo que eu sou amigo, que eu sou amiga, que pode contar. Mas quando o negócio ficou estreito, evangelista Martirete, a gente quer apedrejar. Porque é muito mais fácil culpar do que ajudar. Deus. É, Deus. Aleluia. Meu Deus. Só que em meio a essa situação, eles poderiam estar errados em fazer isso, porque Davi está protegendo eles também. Mas aqui está se cumprindo também o encontro de Davi com Deus. E Deus cria várias situações que nós nem imaginamos o que para se encontrar conosco. Porque nós estamos lutando. Ai, papai. Nós estamos usando a nossa força em guerra errada. Nós estamos usando o nosso QI de forma equivocada. Nós estamos dando a mão para quem... Eita! Nós estamos dando a mão para quem Deus está falando. Larga! Há tempo para todas as coisas e o momento é larga, deixa aí. Em que no ria ceia. Remando que darabassu, revaia. Aleluia! Eita Jesus! Tem muita gente segurando a mão daquilo que Deus está mandando soltar. Deixa aí. Só que Davi vai chorar. Só que o líder... Ah, Lázaro, eu não sou líder. Você pode não ser líder de guerra lá, mas você pode ser líder de dentro da tua casa. Você pode ser líder dentro de uma situação que Deus botou você para resolver, porque Deus confia em você, mesmo sabendo que Ele vai usar essa situação para ter um encontro contigo. Enquanto todo mundo está pensando em pegar pedra para apedrejar, Davi vai gritar: Abiatar, sumo sacerdote, traz o éfode de linho para mim, por favor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Posso aplicar isso na tua vida. Enquanto tem muita gente achando que você vai pegar pedra para revidar o insulto, como você tem uma chamada e um negócio com Deus, está todo mundo esperando você armar.
busca a minha presença e se santifica, porque eu vou entrar nesse rap come e ninguém acerta. Oh meu Deus, enquanto está todo mundo esperando você revidar, você se prostra e fala: Deus, me socorre, me ajuda. Havia atrás um elefante de linha, Davi, que continha Urim e Tumim, que era o que Davi tinha para buscar a presença de Deus, porque não tinha nem animal para ele sacrificar direito. Davi vai buscar o Senhor e vai perguntar: Deus, o que eu faço? Me conformo com essas perdas? Continuo nessa situação deplorável, sendo envergonhado, Deus? Deus fala lá e fala cá. E Deus vai olhar. Com o seu olho banhado de misericórdia e graça, e vai falar: Davi, pode ir para a batalha, porque de certo tu recuperarás. Levanta tua mão, por favor. Glória a Deus. Nessa noite, como profeta, eu quero ministrar sobre a tua vida. Se você estiver debaixo da obediência, ninguém vai fazer festa com aquilo que é teu. Aleluia! Se você estiver debaixo do propósito, aleluia, a batalha pode parecer injusta, eles podem ter muito mais homens de guerra, mas com você está o braço forte do Senhor. Aleluia! E a sua misericórdia vai te acompanhar. Quem pode adorar? Davi vai, pega os seus 600 homens e parte para a batalha. Daqui a pouco acontece um outro fato. Eles vão achar no meio do caminho um egípcio doente. Fato interessante, porque a Bíblia narra isso, e tem um porquê a Bíblia vai narrar. Quando Deus fala, quando o escritor de 1 Samuel fala, e ao terceiro dia, porque o egípcio, quando eles encontram o egípcio vai falar que já estava 3 dias doente. Então bate com o fato de quando eles deram com ímpeto e Ziclag. E o que eu estou querendo dizer com isso? O chefe a quem o egípcio servia estava com ele. Mas quando o egípcio ficou doente, deixou para trás, largou, abandonou. Sabe o que isso nos arremete a entender e a pensar? Que o inimigo faz justamente assim. Enquanto você estiver fazendo a vontade dele, meu Deus, que pode isso. A partir do momento que você tem um problema que não pode mais servir a ele, ele vai te largar jogado no meio do caminho. Mas se por acaso você está como esse egípcio, eu quero falar para você que Davi está vindo aí. Eita glória! A genealogia do mestre está vindo aí, a presença está vindo aí. E você não vai ficar caído doente por muito tempo. Aleluia! Porque Jesus, representado por Davi, está passando, está chegando na tua
ganhou. Davi contra o egípcio. E fala para o egípcio: quem você é? Ah, o meu chefe, eles deram com Transinclague, atearam fogo, fizeram isso, estavam falando com o Davi. Quem perdeu? Olha, por que, isso desceu aqui agora, por que Davi não foi escolhido para construir o templo? A sua mão era suja de sangue, não é verdade? É. Olha isso. Só que ele estava de frente com quem talvez tenha atacado fogo na sua casa. Com quem talvez tenha amarrado, amordaçado os seus filhos. Olha para cá, desceu isso agora aqui. Sou hipócrita não, já preguei essa mensagem. Mas isso desceu aqui para cá. É exclusivo para vocês, de Deus para vocês. E para mim também. Deus estava ensinando mais uma vez a Davi. Depois de ser um homem sanguinário e ter a espada suja de sangue em suas mãos, Davi tinha a oportunidade de começar a justiça. Que coisa linda! Davi tinha a oportunidade de começar a reviravolta na sua vida. E com certeza iam dar aquele gostinho para Davi. Davi, o primeiro que tu vai matar já está aí, porque Deus colocou no teu caminho para matar. Esses são os falsos profetas. Davi vai falar assim: dá pão, dá água, passa um guento nas feridas dele. Aleluia. Davi não sabia, mas lá em Romanos, se eu não me engano, 12, 20 ou 20, 12, 20, está escrito: se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Porque o lucro não é dele não, o lucro é teu. Porque fazendo assim amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. É, Deus. Tem muita gente que interpreta isso errado. Glória a Deus. A brasa não é sobre quem você está ajudando não, é sobre a sua. E aí Davi agora alimenta e pergunta: para onde foram? Promete que não vai me matar. O homem está atônito. Davi já tinha dado vida a ele ali. Mas antes disso, Deus manda te dizer algo. Que Deus vai colocar uma situação na mão de algumas pessoas aqui. E o inimigo vai tentar se aproveitar disso para você fazer justiça com as tuas próprias mãos. Talvez no seu quintal, talvez no trabalho. Mas Deus está falando que está te enchendo de bondade e misericórdia. Porque você vai passar a pregar com atitudes e não com palavras. Jesus. E você será visto de forma diferente a partir dessa data. Glória a Deus. Fiz de propósito. Antes dele encontrar esse egípcio, a Bíblia fala que eles vão atravessar o ribeiro de Bezó. O nome é Ribeiro. Repita comigo: Ribeiro. 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 Sabe por que o nome Ribeiro? Porque era pequeno, fácil de atravessar. Só que 200 vão ficar, porque não tinham mais força para prosseguir. Só que eles vão ficar com as bagagens deles e de quem foi. Encontram o egípcio, continuam.
a Bíblia vai dizer que quando eles chegam aonde os amalequitas estavam, os amalequitas, preste atenção que eu estou encerrando, os amalequitas estavam fazendo festa, começando uma festa, fazendo não, estavam começando uma festa, e eles estavam tão despreparados que não tinha nenhum soldados aos seus postos para perceber que um inimigo estava chegando, que era Davi. E isso antigamente não acontecia, porque quem se cansou menos na guerra vão para o primeiro turno para fazer a segurança. Só que não tinha ninguém. Davi chega e a gente já começa a entender o negócio aqui. Olha isso. Por causa da misericórdia que você exerceu e da bondade que você exerceu por alguém que você teve oportunidade de matar e de fazer justiça com as tuas próprias mãos, Deus te deu alguém que fez você chegar ao lugar da tua vitória antes que ninguém esperasse. Eita glória! Meu Deus! Estou andando muito, profeta? Nada? Estou andando? Tá bom, corta esse pedacinho, tá? Esse tem eu não sei falar nosso não, eu vou rir de mim, um tal de workshop, negócio, deixa melhor um pouquinho afina aqui, bota o nariz mais, dá ajuda aí, por favor. Eu precisava que você sorrisse, vocês estão olhando assim pra mim, eu estou com medo quase que eu abri essa porta sem escolhendo, é porque eu gosto de palavras, é igual lá, é assim mesmo, quando eu testo mensagem, eu testo na rua assim, porque lá eles ficam assim, ó. Se eu der um mole, ele grita, sai! Tô brincando, olha pra cá. Davi chega com seus 600 homens e pega o arraial dos amalequitas, todo de surpresa. É tudo varão. A Bíblia fala que eles vão recuperar tudo que perderam. Glória, tá bom, daqui a pouco você dá mais. Tá bom, melhorou. Eles vão recuperar algumas coisas, amém? Amém! Tudo! De propósito, porque eu quero ministrar na sua vida essa palavra, debaixo do poder da misericórdia, da bondade de Deus. Se você fizer aquilo que Deus está mandando, você vai recuperar tudo que você perdeu. E ninguém vai fazer festa com aquilo que é seu. Agora deixa eu te falar uma coisa, eles vão voltar. Quando eles chegam a Ziclag, olha isso. Olha o ser humano como é. 5 minutinhos mais. Quando eles chegam a Ziclag, eles vão dividir os despojos, porque levaram as esposas, levaram os filhos, levaram as bagagens, levaram tudo. Tudo que eles podiam levar, eles vão dividir. Aí, alguns chamados por Davi de filhos de Belial, isso tem um porquê, outra hora a gente fala, vão falar assim: não, Davi, devolve só a mulher e os filhos. Não foi para a guerra comigo, por que tem que devolver o restante? Os animais, os utensílios, os valores. Devolve só a mulher e filho. Esse ainda era bonzinho, né? Tem gente ainda querendo ficar com a mulher dos outros, mas deixa pra lá. Só isso acontece lá pra. Olha. Devolve só os filhos e as mulheres. Os bens fica. Davi vai falar: ó filhos de Belial,
a mesma porção será de quem foi e de quem ficou. Posso ouvir só um amém? Amém. Meia, 15, tá bom. Mas eu preciso te explicar isso. Se você pega assim, eu tenho essa experiência, tá? Pode ir. Eu saí com 5 quilos de arroz lá do Guanabara e já vim a pé, porque eu tinha que economizar, porque os 7 da passagem, os 5, sei lá, era para comprar mais um biscoito de maisena. Então eu vim a pé do Guanabara para cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai entender, você vai entender. Guanabara para cá é um pedacinho, né? Pega Capitão Teixeira, aquela reta que parece que é a Avenida Brasil e não acaba nunca. 20 minutos a pé. Hã? 20 minutos a pé. Jesus, aí tu entra por dentro da toada achando que tá fazendo bom negócio. O sangue de Jesus tem poder. Vem pegar. Tu sai com 5 quilos de arroz do Guanabara para vir para cá. Quando tu chega na metade do caminho, parece que tu tá carregando quantos? 20. Pode ir. Sai com 5 de lá, na metade do... Gente, será que eu trouxe 50 quilos de arroz? Sabe por que eu fiz essa analogia? Você entendeu aqui que Davi chegou antes do que deveria e pegou os amalequitas fazendo festa sem esperar? Porque os amalequitas até sabiam que ele poderia ir atrás do seu prejuízo. Mas sabem também, porque eles fizeram o trajeto, olha que algo interessante, o tempo que eles poderiam tomar até chegar lá. Então eles não montaram uma guarda protetora antes, porque não vai chegar agora. Mas quando você está na obediência, Deus antecipa o negócio. Porque o tempo dele não é o nosso tempo. Você está entendendo? Então a gente entra numa guerra, numa batalha, achando que o negócio vai durar 10 anos. Aí por causa da nossa obediência, com 6 meses, Deus, ó. Eu peguei também. Entendeu? Lázaro, fecha para a gente entender. Os 400 homens que foram para a guerra deixaram as bagagens para os 200 que ficaram cansados. Eu posso, com a permissão, pastor, posso pedir para a igreja se colocar de pé? Você se coloca de pé, eu vou ministrar agora no final. E se o pastor Walter permitir, a gente ora. E eu vou comer um caldo que eu fiz para mim, meu amigo evangelista Margiele, de aipim com carne seca. Desculpa, não fica com inveja. Saia daqui com a sua vitória. Virtualmente pelo Face, quem me tem, fala, manda pra cá, eu receba. Não, desculpa, eu não sou o pastor Cláudio Duarte, não. Longe de mim. Mas a gente tem tanto motivo para chorar, para ficar com raiva, para lamentar, que sorrir dentro da igreja não é pecado. Pecado é falar mal do irmão, lesar o irmão. Eu me sinto à vontade para falar isso aqui, pela estrutura que o pastor Walter me demonstrou ter, e eu sei que tem, porque os frutos é o resultado. Eu quero ministrar o seguinte sobre a tua vida. Tanto para você que foi para a batalha, quanto para você que ficou. Para você que ficou, de repente cansado, que não aguentou carregar as malas, teve disposição e bancou a tua, que ficou, bancou a tua, e é de alguém que foi. É verdade. E isso no reino de Deus é muito importante, muito sério. É muito importante, muito sério. Não teve disposição para ir, mas ficou com a bagagem dele e com a de quem foi.
É Deus. Aleluia. Por isso que Davi vai falar, é a mesma coisa para quem foi e para quem ficou. Aleluia. Porque todo mundo no reino de Deus tem a sua importância. Aleluia. Glórias. E outra coisa, para quem foi, talvez você só tenha chegado rápido onde você quis chegar, porque alguém ficou com a tua bagagem. E que a saia, Meu Deus do céu. Eita Deus, Jesus. não tu que é você. Tem alguém que de repente não caminhou contigo, mas foi homem e mulher de Deus o suficiente para dizer: vai, traz a tua vitória e a minha também. Glória a Jesus. Oh, glória. Meu Deus. Talvez quem chegou lá só chegou rápido, antecipado, porque teve alguém aqui com disposição. Que Deus suporte. Olha pra cá, não puxo sardinha, trabalho muito, você não tem noção, vivo do meu suor, não vivo de oferta, mas tenho algo forte para falar, porque eu não detesto bajulação, tenho raiva de bajulação. E Lázaro, raiva não é de Deus, não é mesmo não, mas eu tenho. Eu sou hipócrita. Negócio de ser de santos como eu sou santo, mentiroso. Tem um monte aí. Por que eu estou falando isso? Ó, tem gente, olha pra cá, porque eu estou apontando. Tem gente que às vezes para a vida para você caminhar e chegar onde você precisa. Sabe o que eu estou falando? Sabe o que eu estou falando? Está recém-casado. Ô Glória, eu vou chegar lá, meu Deus. Estou orando para chegar minha vida. Vai pra cá. Poderia estar curtindo 10 meses fresquinho, meu filho. Oh, glória a Deus e aleluia. Tá lua de mel. Mas às vezes deixa de curtir a lua de mel, porque não dura só aquele dia que você fica no hotel 5 estrelas lá em Búzios. Pegou aí? Não, foi para... outro patamar. Esquece o negócio de Flamengo. Esquece. É outro patamar. Essa frase eu detesto. Mas é verdade. Poderia estar curtindo. Mas meu pastor, meu marido chegou bêbado em casa, está quebrando e tudo. Sai daqui, estou indo para aí. Amor, o fricassê de carne seca eu gosto. Eu sou bom nisso. O fricassê de carne seca está pronto. Não posso, amor. Tem que ir lá. Demônio pegou seu João lá da padaria, lá, tá querendo pegar a Maria lá, tem que ir lá, fulano, deram no filho da irmã que se meteu, tem que ir lá. O gás acabou 10 horas da noite, domingo. Que diabo que acontece tanto isso na nossa vida, irmão? Sangue de Jesus tem poder. Domingo, 8 horas da noite, dá vontade de repreender, Senhor. E o segundo está vazio. Aqui, sabe por que o segundo está vazio? Porque tu parou a tua vida para alguém andar, emprestou para alguém. Ele está com gás te olhando e você está sem gás, ô glória. Mas a airfryer chegou e o micro-ondas também dá para colocar. É verdade? Desculpa, irmãos. Eu não tenho faculdade. Eu tenho teologia simples, médio. Eu não tenho muito estudo. Margete sabe. Glória a Deus, aleluia. Há uns 28 anos, eu fui uma das pessoas que começou com tráfico de droga no Córrego do Avião. Então eu tenho um histórico, uma vida passada. E nosso amigo sabe até um certo conceito que eu tenho na localidade, porque eles respeitam isso. A gente vê líderes e o líder parar para falar e conversar com a gente, as pessoas ficam olhando, ih, tá mentindo com fulano. Não é não. Às vezes é conselho, ele sabe disso. No Natal ficou 40 minutos conversando com a gente. Então, eu sei exatamente o que eu estou falando. Sabe, irmãos?
Mas volta para cá. Eu quero ministrar algo sobre a tua vida. Só quem perdeu sabe. De repente essa mensagem te trouxe assim, abriu um campo de visão, de revelação, para você entender talvez o porquê que você perdeu, o porquê que você está perdendo momentaneamente. Mas só que hoje, sexta-feira, feriado foi ontem, todo mundo emendou. As igrejas quase toda sexta-feira vão estar vazias. Mas você resolveu obedecer e está aqui. E Deus está mandando te dizer, é hoje, se você quiser, que você vai recuperar algumas coisas que você perdeu. Não. Que você vai recuperar tudo que você perdeu. É verdade, Deus. Aleluia. Eu creio, Jesus. E como eu comecei a falar, eu só sei pregar assim, arroz e feijão. Eu não sei falar em grego, hebraico, aramaico. Mas arroz e feijão todo mundo gosta, né? É o que sustenta. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você que está disposto a recuperar tudo que você perdeu, vai ter o primeiro ato de coragem. Segundo, que o primeiro foi você vir aqui. É você sair do seu lugar para vir aqui para nós orarmos agora. Com a mesma disposição. Sabe o que eu acho lindo? E a gente falava muito isso no mundo. Tu não tem disposição para cometer, para fazer e para falar? Faça igual Davi. Tenha para botar a cara e assumir. Eu fiz. Eu falei. Meu Deus, que coisa forte. O mini guiaçado. Eu vi Deus fazendo algo na vida dessa mulher. Eu via alguns instrumentos sendo tocados. Eu vi alguns instrumentos sendo tocados. E você estava num poço escuro, fundo. E esses instrumentos, esse povo chegava perante esse poço e começava a tocar esses instrumentos. E você olhava para cima e falava assim: não vai adiantar, porque é muito alto. Só que essas letras musicais, elas subiam e desciam ao mesmo tempo. E você fazia assim, a tua mão começava a tocar naquelas letras musicais, ia te dando uma força tão grande, e você parece que ia se agigantando, ia crescendo. E era como se fosse um sonho, porque parece que quando você despertava, era só você botar o pé e sair do poço, não era profundo. E Deus está mandando te dizer, isso não é da forma que você acha que é. Esse poço não é tão fundo como você imagina que seja. Essa situação não é essa problemática toda. Deus manda te dizer que no momento que você está começando a adorar, que você adora, que você entrega para Ele de coração a tua melhor adoração, Deus manda te dizer, que te mostra que esse problema é pequenininho para o tamanho do Deus que Ele é na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. E você está olhando para mim e está falando assim: não estou entendendo muito. E Deus manda te abrir as tuas mãos. E Deus manda te falar: unge as tuas mãos, porque hoje alguém está tocando harpa para te levantar. Mas lá, não sei o que é, mas lá na frente, você tocará os instrumentos para levantar alguém. Você será instrumento de adoração para ajudar vidas. Você vai entender isso. Levanta tuas mãos para cá. Pastor Walter quer orar? Amigo da nossa alma, quem somos nós diante desse exército amalequita?
homens ruins que somos, fracos mortais. Mas nessa noite decidimos ter um encontro contigo, buscando a tua presença. Muita gente está inventando situações para buscar a tua presença e querendo que seja assim ou assado, mas nós só temos o Urim e Tumim, mas é o suficiente para receber a tua presença na nossa vida. Não temos muita coisa, mas o que temos te damos, Senhor. Toma o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. Toma, ai, Jove, que a segue no Senhor. Toma a mente dessas tuas servas, Senhor, nessa noite. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, tanto tempo que o Senhor não me usa dessa forma, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode batizar com o Espírito Santo. Oh meu Deus. Se elas só tem um corpo feminino que vê à frente, se elas entenderem que a tua presença está na adoração, elas podem começar a te adorar. As línguas podem começar a ser repartidas como de fogo. Aleluia, Deus. Aleluia. A igreja entendeu, a igreja está adorando, o pastor está adorando, os músicos estão adorando a Deus. Aleluia, Jesus. O corpo ministerial está adorando. E a tua presença está descendo, está descendo, está descendo como letras, como letras musicais. Deus manda te dizer: abre a tua boca, começa a adorar. Pode chorar, pode chorar, pode chorar. É bom, eu já chorei hoje no culto. Desce como